Eu chamo Alfredo Cunha, tenho 58 anos, nasci em Celurico da Beira, na Beira Alta. Sou filho e neto. O meu avô era fotógrafo, o meu pai era fotógrafo, os meus irmãos são fotógrafos, sou a terceira geração de uma família de fotógrafos. Os meus pais e o meu avô eram fotógrafos comerciais, sendo que o meu pai chegou a ser fotógrafo dos monumentos nacionais. Fez um trabalho importante na área de arquitetura e o levantamento fotográfico dos monumentos todos do país. A minha formação base tenho os estudos, a escola, não é? Tenho o antigo 7º ano, que será hoje o 11º ano, o que quer dizer que sou quase um analfabeto hoje, pelos padrões de hoje. Mas, do ponto de vista profissional, tive aprendizagem prática com o meu pai, desde miúdo. Eu, por acaso, curiosamente, não me lembro de ter aprendido fotografia. A fotografia, para mim, foi uma coisa que esteve sempre presente na minha vida. Desde miúdo, revelava, imprimia, fazia todos os trabalhos fotográficos. Depois, tive uma influência muito grande do Gageiro, que foi o meu primeiro chefe no jornal O Século e na revista Século Ilustrado. E a minha formação é sempre uma formação prática. Tenho feito sempre formação do ponto de vista técnico, à minha custa, atualizando-me, tanto com revistas e livros técnicos, do ponto de vista técnico, e também com livros de fotografia, digamos que sou um autodidata do ponto de vista profissional. Tenho alguns fotógrafos estrangeiros, o Eugene Smith, da Life, que é um fotógrafo que teve uma grande influência na minha carreira, isto em primeiro lugar, e depois o Cartier-Bresson, que é uma coisa, é um clássico, mas não foi o fotógrafo que mais me influenciou. Eu devo dizer-lhe que no início da minha carreira eu nem gostava muito do Cartier-Bresson. Eu gosto, agora aprendi a gostar, porque não é um fotógrafo fácil. Quando comecei a colaborar com o jornal Notícias da Amadora, e depois mais solidamente aos 20, quando entrei para os quadros do jornal do Século. Houve um prémio que eu recebi que me deixou muito orgulhoso, foi exatamente aos 20 anos, 6 meses depois de estar no Século, recebi o prémio Pereira da Rosa, de fotojornalismo, e deixou-me muito orgulhoso porque estava a disputar o prémio com o Gageiro, com outros grandes fotógrafos da altura. Foram 2 trabalhos. Foi um trabalho sobre os hospitais civis de Lisboa e o prémio foi-me dado sem o trabalho ter sido nunca publicado, porque foi um trabalho que foi cortado pela censura, mas que hoje está publicado e documentado em vários livros. E também um trabalho sobre motocross, sobre desporto. Eu, antes de ser convidado para ser fotógrafo do Presidente da República, iniciei a minha carreira no Século como fotógrafo. Quando o Século encerrou, transitei para a ANOP, também como fotógrafo, como repórter fotográfico. Quando a ANOP encerrou, transitei para a Notícias de Portugal. Quando a Notícias de Portugal encerrou, transitei para a Lusa. E depois, em 89, transitei para o Público como editor fotográfico. E fui editor fotográfico durante 9 anos do Público. Depois disso fui editor na Visão, no 24 Horas, no Comércio de Porto, no Jornal de Notícias, fiz fotografia de televisão, fiz no programa da Ana Sousa Dias, hoje sou diretor da agência Global Imagens, do grupo Global Notícias. Talvez a primeira exposição que fizemos depois do 25 de Abril, que se chamava Portugal Livre. Foi uma exposição de um conjunto de fotógrafos que foi feita no Casino de Estoril. Gostei muito de participar aí porque, de facto, foi a primeira vez que podia escolher aquilo que queria e lembro-me dessa em particular. Fotografei a Revolução Portuguesa toda, mas há 2 reportagens, há uma reportagem que eu considero, para mim, mais marcante que o próprio 25 de Abril, que é a reportagem da descolonização. Porque foi uma reportagem que mexeu com as minhas convicções políticas, com tudo o que eu tinha estabelecido de correto na minha cabeça. Ou seja,
eu tive ocasião de ver como é que os portugueses saíram da África e não quer dizer que seja um saudosista e que defenda a política colonial, não é isso. E tive consciência disso, posso lhe dar um exemplo. No dia da independência de Moçambique, quando a bandeira portuguesa estava a descer, eu que era um miúdo e não era um nacionalista, era contra a guerra colonial, senti um arrepio na espinha e percebi que ia começar ali um drama terrível. Percebi naquela altura, mas percebi mesmo, não é demagogia. Quando estava a fotografar a Revolução e logo após 25 de Abril, eu tive consciência de que estava a viver uma coisa única. Tive a consciência disso. E procurei sempre fotografias iconográficas. Porque, quer dizer, procurei fotografar o cotidiano, os cartazes na rua, aquilo que eu sabia e que achava que ia ficar para o futuro. Guardo boas recordações do General Yanes, era um homem muito correto, muito educado, um bocado austero e difícil de fotografar, mas eu entendia-me bem com ele. Com o Dr. Soares é diferente. O Dr. Soares, só a forma como eu fui convidado revela as características do Presidente Mário Soares. Eu era apoiante do Dr. Soares e fui-me oferecer para a campanha dele, gratuitamente. E o staff da campanha não aceitou. Não aceitou. Diz que não estavam interessados. Pronto, como não estavam interessados, eu fui à minha vida. Fui convidado por a Maria Elisa para fazer um cartaz para o professor Freitas do Amaral. E fiz o cartaz para o professor Freitas do Amaral. O Dr. Soares passou por o cartaz do Freitas do Amaral e disse, eu quero o fotógrafo que fez aquele cartaz. Ele não me deu hipótese, telefonou-me e disse-me logo, não sei o quê, anda cá, não sei o quê. Pronto, e eu fui lá ao escritório dele e pronto, e combinámos. Não hesitei porque eu já antes queria ser, não é? Já antes queria ser, não fazia sentido. Depois foi um bocado difícil explicar à outra campanha, mas com a qual eu não tinha relações pessoais nem políticas. Eu politicamente estava mais próximo, para não dizer completamente próximo do Dr. Soares.